Olá, internauta, professor Jonias, estamos de volta a fazer a gravação da videoaula número 9, sobre a lição da revista da Escola Bíblica Dominical, lição esta que será ministrada nas igrejas no dia 1º de dezembro de 2013. Nós estamos sempre fazendo comentários antecipados das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Hoje, o tema, o pecado de Davi com Batseba. Textual: purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. É o Salmo 51, versículo 7. Neste salmo, Davi expressa o seu consternamento, pilado por um pecado que cometera. Isso espiritualmente, ele se encontra em um estado dos mais deprimíveis, sentindo o peso do seu pecado. Verdade aplicada: os períodos difíceis da vida geram pessoas humildes e dependentes de Deus. O perigo reside quando todas as coisas fluem perfeitamente bem. A lição, através da sua verdade prática ou aplicada, quer nos falar alto quando as coisas vão às mil maravilhas. Quando tudo vai muito bem, nós tendemos a nos acomodar. E às vezes, para que possa haver uma interferência na nossa personalidade, é necessário que passemos por certas provações para nos tornarmos humildes. Os objetivos da lição: esclarecer que pecado não respeita a nossa idade ou posição. Ele simplesmente nos espreita, e se dermos ocasião a ele nos vencerá. Isso aqui está claro que quando Davi cometeu o pecado com Batseba, ele tinha 50 anos. Né? Então, o pecado não escolhe idade. Mostrar que uma noite de alegria pode representar muitos anos de sofrimento. Na vida de Davi, isto foi bem claro e ocorreu na íntegra. Nos 25 anos subsequentes ao ato de adultério com Batseba, ele se enfraqueceu espiritualmente. O terceiro objetivo é ensinar que Deus é poderoso para perdoar pecados, mas as consequências do pecado sempre seguirão a vida de quem o corre. Deus risca o pecado, Deus perdoa, esquece, ele joga nas profundezas do mar, nunca mais se lembra. Mas as consequências ficam e nós temos que passar pelas raias dela. Deus perdoa e esquece. O homem perdoa, mas não esquece. Quando nos aprofundamos na história de Davi, vemos quantas facetas viveu e como uma pessoa, mesmo sendo segundo o coração de Deus, não está isenta de ser tão obscura. O que mais nos maravilha na Escritura é que ela jamais omite os erros de seus heróis. Ela é sempre realista na historicidade daquele que dela participou. Não omitiu virtude ou fraqueza, pintando o quadro exatamente como é. A Bíblia, que é a palavra de Deus, registra os fatos como eles são. Poderia pintar um quadro agasalhador, direcionando para uma história bela que pudesse agradar aos ouvidos daqueles que pudessem ouvi-la. Mas não, a Bíblia é a verdade de Deus. Poderia pintar o quadro com homens sem defeito, heróis que não tivessem nenhum defeito. E os heróis da Bíblia foram homens defeituosos. Por quê? Representa a vulnerabilidade característica do ser humano. Nós somos falhos, cheios de defeito. Nessa lição, nós vamos absorver um Davi segundo o coração de Deus, um homem extraordinário, admirável, doce cantor de Israel, inspirador de salmos, que eram os hinos cantados na época, como ninguém. Ele é autor de a metade dos salmos, mais ou menos, 72 salmos são de Davi, e mais aqueles que têm paternidade de segundo o coração de Deus, mais falho. Durante a sua trajetória, nós vamos ver aqui um homem cheio de defeitos, na verdade.
aquele herói que matou Leão, Urso, o gigante Golias, que fez tantas coisas incríveis, que defendeu Israel, que fez coisas incríveis. Este mesmo homem cometeu pecados aberrantes de herói. Às vezes ele passou a ser um vilão na ótica daqueles que estavam ao seu lado. Aquele Davi, que ao mesmo tempo defendia Israel, depois passou a ser um fugitivo na terra dos filisteus, refugiando-se na terra dos filisteus e se tornando um subserviente de Aques, rei dos filisteus, em Gate. Então nós vamos ver aqui nesta lição um homem defeituoso e agora cometendo uma das maiores vergonhas que tem conhecimento na história da Bíblia Sagrada. O ato de adultério de Davi com Betseba foi o ato mais comentado na Bíblia Sagrada sobre pecado. Foi um pecado gritante, um pecado que causou vergonha nacional, pois ele era modelo, um homem bem-sucedido, e agora envergonha todo Israel. Aquele que defendera Israel, agora causa uma das maiores vergonhas que comete dois pecados simultâneos, um adultério e um homicídio. Porque quando ele escreve a carta e entrega para o próprio Urias para ele, para o seu próprio mal, levar a carta, ele está intentando, naquela carta, avisar Joabe, chefe do exército, para que ponha Urias numa frente perigosa e ali possa ser morto. E foi o que aconteceu. Aí ele comete um homicídio. Pois bem, então nós vamos começar a nossa lição a destrinchar certas verdades que precisam ser aclaradas e absorvemos as lições. Ociosidade e suas armadilhas. Veja bem, e aconteceu que no tempo em que os seus reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi já havia se tornado rei, estava no auge do sucesso. Financeiramente bem, tinha muitas esposas, porém sempre foi um homem infeliz na área sentimental. Betseba era muito famosa. Davi muito carente. Os olhares se encontram e o pecado brotou em seu coração. As setas inimigas o alvejaram exatamente quando estava descansando e não pelejando. Bem, é bem que Davi poderia muito bem estar em atividade, na guerra, lutando. Não, ficou em casa, ocioso, e num sótão no seu palácio, ele passeava numa tarde maravilhosa, quando projetou o seu olhar, dessas que causa impressão através do seu biotipo, através do seu aspecto físico de beleza invejável, cativante, que polariza a atenção e direciona para o sensualismo, materializando, quiçá, a prostituição. Davi não resistiu. Vamos examinar aqui o pecado de Davi, examinando a história e vida de Davi e a cena ao mesmo tempo. Examinando o pecado de Davi, nós vamos nos deparar com um ato, conforme eu vos já aclarei, que causou vergonha. Foi um dos mais comentados. E pode até se dizer que foi o opróbrio entre o povo de Israel. Um dos opróbrios, ou seja, vergonha em escala muito grande. Davi, com este pecado, ele se enfraqueceu espiritualmente. O ato de adultério que culminou com um homicídio, causando tristeza, com certeza, aos familiares de Urias, que depois foi descoberto lá. Davi ficou tentando ocultar este pecado, segundo os registros, pelo menos um ano. Ele tentou ocultar o pecado que cometera com Betseba. Mas aqui, o que está nos chamando bem a atenção, nesta cena, neste palco bíblico
que nos atrai a atenção. Por que está acontecendo? É que ele era um modelo. A sua história era uma história fascinante. Um homem que assumiu o reino de Israel com 30 anos e agora, com 50 anos, ele comete um dos mais aberrantes pecados na sua vida. E por quê? Meus caríssimos internautas, isto aconteceu. Por que isto acontece na história dos nossos heróis bíblicos? Por que a Bíblia vai mostrando sem distorção os fatos reais na história dos seus heróis, sem agasalhar a situação para o bel prazer? É porque o homem é falho. E você que está olhando para o homem na sua igreja, na sua congregação, saiba que o homem deixa a desejar. Olhe para Jesus, porque por mais louváveis que sejamos, nós temos falhas, somos falíveis, temos deficiências, vulnerabilidades. A nossa história pode ser bonita, porém, de repente, podemos entrar por caminhos escabrosos. Isso é característico do ser humano. Davi, com sua idade de 50 anos, uma história das mais belas, porém agora cai num pecado sorrateiramente. Betseba o atrai, e ele comete adultério e também um homicídio. Não se falando do pecado da cobiça. Está registrado no capítulo 20 que nos mandamentos, no decálogo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele quebrou um dos mandamentos nesse aspecto. Não matarás, ele matou um. Não adulterarás, ele adulterou com Betseba. Então veja bem que no somatório geral são 3 pecados simultâneos cometidos por Davi, tentando se aliviar das consequências. O adultério de Davi não foi um pecado isolado. Havia já algum tempo que o coração de Davi estava sendo minado pelo afastamento de Deus. Para que uma forte árvore caia por terra, basta apenas que um pequeno parasita venha corroer. O pecado trouxe consequências, como sempre traz. E Davi, tentando omitir seu erro, elabora um plano que o leva a um erro ainda maior. Aí a consequência da cobiça, a carta de morte, e vivendo com fantasma. Veja bem que a cobiça, conforme eu estava falando, gerou o pecado de coabitar com Betseba. A carta aqui é a carta que o próprio Urias, quando veio visitar seus familiares, vindo do campo de batalha, ficou na porta do palácio e não quis coabitar com sua esposa, porque o exército do Senhor estava em guerra. Ele passou uma noite macabra ali nas portas do palácio de Davi. E Davi entrega para Urias uma carta de morte. Ele levava a sua própria morte para ser entregue ao chefe de exército, Joabe. Davi, cobiçoso, querendo coabitar com a esposa de Urias, querendo se casar até com ela, como de fato se casou. Era um momento de fantasmas. Tudo parecia as mil maravilhas, porém, Davi se enveredava por um caminho de morte espiritual. E Urias fatalmente morreria quando Joabe o colocou numa frente de batalha perigosa.
Isso muitas vezes ocorre. Por que nós temos essas lições na Bíblia Sagrada? É para abstrairmos lições, para absorvermos lições. Os pecados cometidos por nós têm consequências. E quando nós mentalizamos os atos e consumamos, então vêm as consequências posteriores. Veja bem aqui, despertando a consciência de um pecador, que é a terceira parte. Já havia passado um ano, veja bem, mas Davi não deu sinal algum de arrependimento. Ele descreve sua condição durante esse terrível período no Salmo 32, 3 e 4. Consciência o açoitava incessantemente e como não se voltava para Deus, Natã foi enviado com uma parábola que o fez despertar e arrepender-se diante de Deus. Este fato é muito conhecido entre as pessoas, porque Natã foi o profeta usado por Deus para avisar Davi do seu gravíssimo erro, para que ele se desse conta de que estava em pecado. Muitas vezes cometemos erros gritantes e continuamos nossa jornada como que nada tivesse acontecido. O pecado de Davi era como se fosse um pesadelo. Ele não conseguia se livrar dele. O pecado é assim. Ele, uma vez cometido, nos enfraquece espiritualmente. Nós às vezes resistimos, mas constantemente estamos com nossa consciência pesada. Veja bem, Natã dizendo: tu és o homem. E Davi aceitando o castigo do Senhor e a dor que produz cura imediata. Agora aqui, nesse terceiro ponto, nesses 3 subpontos, 1, 2, 3, aqui nós vamos ver Davi tomando conhecimento do seu grande pecado, avisado por Natã. Tu és o homem. Quando ele fala a parábola, muito conhecida na Bíblia, do homem que, tendo tudo, pega ainda o pouco de alguém. Em resumo, a parábola nos traz essa verdade. Tendo tudo, tendo várias ovelhas, e um que só tem uma ovelha, e esse que tinha tudo, que tinha várias ovelhas, tomou a ovelha de quem só tinha uma. O que deve ser feito a esse homem? Natã, o profeta, faz a interpelação para Davi, e ele diz: esse homem é de morte, né? Não está procedendo condignamente. Então, Davi é conscientizado por Natã quando ele assevera: tu és o homem. Muitas vezes o Senhor está a usar vasos para nos avisar de coisas que nós nem pensamos, estamos achando que estamos bem, e Deus fala conosco. Nós somos o indivíduo que estamos em falta. O interessante aqui é que Davi aceitou. Ele poderia dizer: não, mas sou eu, né? Não. Ele ficou constrangido e aceitou. Ele já estava pesado, ele já estava carregando um peso
de consciência muito grande. O homem que se enfraqueceu durante os 25 anos subsequentes ao ato de adultério com Betseba. Uma série de coisas aconteceram na vida de Davi, provenientes deste pecado. Ele ficou desmoralizado diante dos seus familiares, diante da sua família. Não tinha moral para corrigir os filhos. Amnon matou Tamar. Aliás, cometeu um ato de estupro com Tamar. Absalão matou Amnon. Veja bem que Amnon era filho de Davi. Absalão também filho de Davi. E Tamar filho de Davi. Amnon coabitou com a sua própria irmã, a estuprou. Absalão não resistiu ao impacto, matou Amnon, fugiu para Hebrom. E lá ele organizou um sistema para depois tomar o reino de Davi. E quando isso aconteceu, Absalão coabitou com as próprias mulheres de Davi, para se cumprir a palavra profética. Que da sua própria casa suscitaria um que se deitaria com suas mulheres. Uma sentença pronunciada por Natã, por Deus através do profeta. Uma série de coisas aconteceram e Davi ficou efervescente, ele ficou atormentado. No Salmo 51 ele clama: conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Era um homem em estado de convulsividade espiritual, ele estava decaído. Em uma das partes do Salmo ele diz: os meus ossos estão moídos, eu estou decaído. Ele sentia um tremendo constrangimento pelo seu pecado. Oh, como isso é tremendo! E quantas pessoas que estão nessa condição, que cometeram faltas gritantes diante de Deus e que precisam que o profeta chegue e tu és um deles. E às vezes a pessoa não aceita, não quer aceitar, está indo de vento em popa, cometeu um ato de adultério nas escondidas, cometeu um pecado gritante e não quer confessar o seu pecado. Ele acha que vai muito bem, mas a consciência está bradando. Ele está com a dor na sua consciência. E para que esta dor cesse, é necessário que ele se retrate. Aquele homem enfraquecido espiritualmente, que ficou resistindo um ano o seu pecado, agora se retrata. Aleluia. É glorioso quando alguém se retrata dos seus pecados, confessa os seus pecados, abandona e os deixa para sempre. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É um registro bíblico. E esta cura, meu irmão, meu pastor, meu internauta, meu profeta, que está audível a minha voz nesta videoaula,
Esta dor só cessa quando se confessa o pecado, que aí alcançamos misericórdia. Quem sabe você está neste barco. Eu não conheço a sua vida. Estou falando para milhares de pessoas. E esta videoaula certamente se tornará audível a muitas pessoas que estão nessa condição. Saiba que, neste momento, eu estou sendo um profeta que estou avisando, que estou dizendo, tu és o homem que precisa confessar os seus pecados para que você possa alcançar a misericórdia. Não adianta resistir e tentar ir avante com o pecado escondido sem confissão. A palavra é dura, a lição nos remete a entendermos que precisamos ser curados da dor que nos avassala, a dor da resistência, de continuarmos sem confissão, quem sabe por um ano, por 2, por 3, por 4, sofrendo as consequências. Você pode perguntar, mas pastor, então Deus não perdoou? Deus perdoou, mas as consequências do seu pecado, você tem que passar por ela. Mas perdoou se você confessar, se você se retratar. Aleluia! E esta dor cessará. A dor cessará pela cura imediata. Aleluia! Para todo grande pecador existe um grande Salvador. Não existe mal que o Senhor não possa revelar. Vimos na figura de Davi que o pecado não respeita posições, idade, ou se temos um coração segundo o de Deus. Ele sempre nos espreita e nos momentos mais ociosos da vida, em que estamos vulneráveis, Ele se aproxima. O que está de pé deve cuidar para não cair. É o aviso da lição. Nós estamos fechando essa lição, esta revista comentada de forma brilhante pelo pastor Abner de Castro Ferreira. E ela está nos falar alto que o pecado sempre está nos espreitando. E às vezes nós estamos de vento em popa. As coisas estão muito bem, tudo indo às mil maravilhas. Temos uma história brilhante na igreja. Nós precisamos ter cuidado, porque o pecado nos espreita. Ele não escolhe idade. Às vezes nós podemos ser um ancião. Tivemos toda uma história, porém, de repente, podemos nos enveredar por caminhos escabrosos, porque o pecado nos norteará para o mal. Não tem bonzinho, não tem espiritualista, não tem aquele que tem uma história brilhante, confiável, de repente pode decepcionar. Cuida para não cair. É o aviso da lição. Você que chegou a ser cacique religioso e administra uma convenção, quem sabe um campo, uma igreja, chegou no ápice. Olha, o pecado te espreita. Tu estás com 60 ou quem sabe 70 anos, pensando que está livre, de repente você poderá cair. E por isso a revista nos avisa: cuida para que não caia. Quem está de pé,
deve cuidar para não cair. O pecado não escolhe cara. Ele não quer saber se você é líder de conversão, se você é líder de um campo, se você é líder de uma igreja, se você é líder da juventude, se você é pregador influente. Não quer saber se você tem uma história, uma bagagem especial na religiosidade, na religião. Não, ele não escolhe idade. Se você está avançado, se tem 60, 70 ou até 80 anos, não quer saber se você tem 17, 15 anos, ele te espreita e escolhe a ocasião. Veja que o rei Davi deveria ter ido para a guerra. Não, ele ficou ocioso no seu palácio. E nestes momentos de ociosidade, é nestes momentos que poderemos enveredar-nos por caminhos escabrosos. Quem está de pé, cuida para não cair.